agora gravando, agora estamos gravando a nossa aula. Então, dos exercícios que fizemos, tentei microfone. Ah, sim, pronto. Tentaram falar comigo e não conseguiram. Poxa, foi mal aí. Mas vamos lá, não tem problema. Vamos lá. Nós temos aí a proposta de 2 exercícios, né? Então, ficou de proposta. O primeiro, um fluxo, 10.000, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, que estamos aqui. Então, saída de caixa de 10.000 para um conjunto de benefícios econômicos de 1.000 que eu tenho que descontar para a data zero. Então, eu vou fazer 1.000 dividido por 1,02, que é a nossa taxa, elevado a 1. Então, eu trouxe este valor aqui para a data zero. Vou trazer o segundo valor, 2.000, vou descontar 1, 2 períodos. Vou pegar 3.000 e descontar 1, 2, 3 períodos. Vou pegar o 4.000 e vou descontar 1, 2, 3, 4 períodos. E vou pegar o quinto valor de 5.000 e vou descontar 1, 2, 3, 4, 5 períodos. Então, trazendo todo o conjunto de entradas para a data zero, e aí só lembrando, esse aqui é o fluxo de caixa que equivale àquela sequência de pagamentos. Então, esse fluxo, ele é uma saída de 10 e uma entrada de 1 no primeiro período, 2 no segundo, 3 no terceiro, 4 no quarto, 5 no quinto, que descontado me dá 980, 1922 e assim por diante, que somando tudo, então todos os benefícios econômicos, eles somam 13.953,73. E aí, subtraímos dos 10.000. Beleza? Então, tá aí. Resumido agora na gravação, o que a gente acabou de fazer. Poderia encontrar um outro caminho, que seria fazendo a sequência com as séries uniformes, somando uma primeira série com 5 pagamentos de 1.000, uma segunda série com 4 pagamentos de 1.000 a partir do período 2, uma terceira série com 3 pagamentos de 1.000 a partir do 3, depois umas 2 de 1.000 no período 4 e uma única de 1.000 no período 5. Só que a gente viu, isso nos daria muito trabalho. O resultado final tem que ser o mesmo. Vocês podem até fazer o teste depois, né? Fazer para praticar. Faz um e faz o outro, para a gente ver. Beleza, pode até ser aí. E aí, avançávamos e dizia o seguinte: a gente pode fazer isso usando a calculadora HP12C. A HP12C, ela tem um conjunto de funções que a gente chamou de funções financeiras básicas, que me permitem calcular valor presente, valor futuro, pagamento, taxa, número de períodos, dentro de fluxos de caixa padrão e uniformes. Agora, nós temos um caso em que nenhum dos fluxos é igual ao outro. Eu tenho uma mudança ou uma diferença entre esses fluxos. Então, nesse caso, eu posso usar aqui as funções financeiras em azul. Então, a tecla G da calculadora permite que a gente acesse as funções em azul.
Então, se eu fizer GCF0, eu estou fazendo o fluxo de caixa, o cash flow, na data zero. Quem é o cash flow na data zero? É o 10.000, como a gente vinha falando. Então, para a gente fazer o lançamento na calculadora, o procedimento é FCLX para zerar a memória da máquina. É bom acostumar a fazer este procedimento para não correr o risco de existir algum valor anterior que não estivesse previsto aqui, que a gente tivesse que não zerado. Então, aquele valor que ficou na memória e não foi zerado pode trazer um erro no nosso cálculo. Para isso não acontecer, FCLX zera a memória da máquina e segue em frente. Então, o nosso primeiro fluxo, o nosso CF0 é 10.000, só que é 10.000 de saída de caixa. Então, setinha apontando para baixo é saída de caixa e representamos essa saída por um valor negativo. Seta apontando para cima é entrada de caixa e a gente representa por um valor positivo. Para que a gente mude o sinal na HP, a gente tem que usar a função CHS. Então, ó, digitei 10.000, CHS, quando eu coloquei o CHS, ele mostrou o sinalzinho negativo, e aí eu faço o quê? O G seguido do CF0. Então, G, CF0. O que é que fizemos aqui? Armazenamos o valor do fluxo de caixa zero na memória da máquina. E aí agora a gente tem o fluxo de caixa, ou o cash flow, índice J, ou seja, o cash flow índice 1, o cash flow índice 2, o cash flow índice 3, o cash flow índice 4, o cash flow índice 5. Então, a gente vai colocar 1.000, não preciso do CHS, porque agora é um valor positivo, G, CFJ. Depois, 2.000, G, CFJ. Depois, 3.000, G, CFJ. Depois, 4.000, G, CFJ. E, por fim, 5.000, G, CFJ. Veja, fazendo este procedimento, que é o que a gente vai fazer aqui agora, então, primeiro a gente já fez no CF0. Vamos para o segundo. Primeiro a gente já fez. Está aqui. Vamos para o segundo. 1.000, tecla G, CFJ. O outro. 2.000, G, CFJ. 3.000, G, CFJ. 4.000, G, CFJ. E o nosso último valor, 5.000, G, CFJ. Veja, com isso, todo o fluxo de caixa está inserido na memória da nossa máquina. Ó, aqui eu consigo ver o meu registro e ó, eu tenho lá nas minhas memórias 10.000, 1.000, 2, 3, 4 e
5. Então, todos estes valores, eles estão inseridos na memória da minha máquina. Então, este fluxo aqui, ó, ele está na memória da máquina. Tá, mas eu não quero que o fluxo fique na memória. Eu quero calcular o valor presente líquido. Veja aqui. Valor presente líquido. Em inglês, ele vai aparecer como Net Present Value. Então, ó, Net Present Value. Ok? Então, a gente vai calcular o valor presente líquido usando a função laranja. Ó, a função laranja, ó, quem que ele marca aqui, ó? NPV, que é o meu valor presente líquido. Só que para calcular o valor presente líquido, eu tenho que dizer para a máquina qual é a taxa de juros que eu vou descontar esse fluxo. Qual é o valor da taxa que nós usamos? 2%. Então, ó, para colocar a taxa, a gente vai colocar 2, e aí eu não preciso colocar em decimal, porque a máquina já vai entender que aquela taxa de juros está entrando como em porcentagem. Então, vou pegar aqui, ó, 2 e vou apertar a tecla I. Então, eu estou falando para a máquina, aquele fluxo, você vai descontá-lo a 2%. E agora sim, eu vou apertar a tecla F para acionar a função laranja e, em seguida, o NPV, que é o que está acima aqui do PV e representa o valor presente líquido. FNPV, olha que valor que ele nos deu, 3.953,73. 3.953,73. Voltando uma transparência, 3.953,73. Então, ó, com uma calculadora HP, toda essa tarefa aqui, eu resolvi por um simples procedimento de guardar na memória o valor daquele fluxo. Ó, eu vou fazer aqui para vocês, vou acrescentar um detalhe aqui. Ó. Vou abrir uma planilha de Excel. Vou abrir aqui uma planilha de Excel qualquer. Todo mundo está vendo aí? E vou fazer aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ó. E aí eu tenho quanto? Menos 10.000. Vou colocar aqui. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 e a gente tem uma taxa de juros, não tem? Tem. Nossa taxa de juros, vou colocar aqui a nossa taxa, é igual a quanto? 2%. Beleza? Legal. Ó, se eu quiser calcular o valor presente líquido, eu vou colocar, ó, é o menos o 10.000, mais quem? O VPL, ó,
Veja que ele já me deu aqui, ó. Aqui taxa 2%, separado de um ponto e vírgula, e pinto todo mundo aqui, fecho parênteses e Enter. Poxa, a mágica foi boa agora, não foi, não? Ficou fácil de fazer, né? Sim ou não? Filé. Essa dica aí é filé, viu, pessoal? Então, veja, é o que eu digo para vocês. A matemática financeira, né, ela tem essa questão, né, de uma matemática, talvez aí umas equações mais complicadas, umas equações mais pesadas, né? Que, é claro, para o povo que é da matemática e oriundo da matemática, a gente tem que aprender a demonstrar, provar, fazer, enfim. Agora, para quem está na administração, na contabilidade, na economia, e que precisa, de fato, o resultado prático, e o resultado prático que eu preciso é, se eu investir a 10 mil reais, que me custam 2%, para receber 1, 2, 3, 4 e 5 nos próximos períodos, eu vou ter um valor presente líquido de 3.953, ou seja, eu estou ganhando 3.953. Beleza, campeão. Então, vou realizar o trabalho ou desenvolver esse projeto. Legal? Pronto, vamos voltar aqui, ó. E tinha deixado um segundo exercício para vocês. Aqui, ó. 10, 10, 10, 5, 5, 5, 10 e 5. Pronto. Descontado a 1,5%. Como o Leandro pediu aí, tempinho para vocês fazerem, tá bom? Vamos lá. Calculem o valor presente líquido deste fluxo. E aí, vamos calculá-lo na mão, vamos calculá-lo usando a HP e depois vamos calculá-lo usando uma planilha de Excel, tá bom? Alguns minutinhos para vocês fazerem e vou tomar um copo d'água. Estou com o microfone aberto, só vou fechar a nossa câmera aqui. Vou fechar a câmera. Vamos lá? Opa. Caramba. Agora, pronto. Beleza. Tempo aí para vocês fazerem.
E aí, como vamos? Ô, professor, como é que usa mesmo o VPL no Excel? VPL no Excel. Vamos lá. Ó, você vai marcar o desembolso inicial, Certo. depois marcar o conjunto dos fluxos de caixa, e aí, ó, aqui você vai colocar, por alguma razão que não sei qual é, o valor presente líquido, ele só faz o valor da somatória dos benefícios econômicos, tá? Certo. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei o valor que está na célula B1, que é o meu investimento, e Mais VPL. o VPL abre, ele me pede a taxa de juros, boto um ponto e vírgula e pinto todo mundo. Oxe, eu fiz assim, mas deu errado. O meu tá dando erro. Peraí, vou tentar de novo. Tá. A função tem que ser em maiúsculo, vice, Paulo. Em maiúsculo, né? Acho que eu coloquei, velho. Acho que não é regra, não. Ser maiúsculo ou minúsculo, não. É. Faz assim, Paulo. Aceita não. Escreve VPL e aperta Tab. Em alguns... Tá dando algum errinho aqui que eu não sei o que é, não. Mas, veja, quando você... Ó, me diz uma coisa aqui, ó. Põe uma célula qualquer e aperta igual e bota VPL. E veja se ele abriu um menuzinho semelhante a esse. Um menuzinho não, mas uma caixinha de Ele texto abriu, semelhante a coloquei essa. VPL e apareceu exatamente essa caixinha aí. Taxa, valor 1, valor 2, valor 3. Apareceu? Apareceu. Pronto. Aí, ó, você faz assim, ó. Coloca aqui o 2%, ponto e vírgula. Aí, valor 1, vou apertar o Shift do maiúsculo, né? E vou pintar todo mundo. Poderia colocar valor por valor separado por ponto e vírgula, ou colocar um conjunto de valores indicando a primeira célula e a última célula com 2 pontos, né? Então, seriam os 2 caminhos aí. Esse caso... Aqui deu 56.495,76. Ah, mas do segundo exercício, né? Isso, do segundo. Do segundo, pronto. 56.000. Não, eu estou aqui no primeiro. Não fiz Não sei nem se do tá primeiro. certo. Isso, foi do segundo que... Pronto, mas ó, vamos lá, hein? A gente tem o caminho mais fácil, que é o fazer com Excel. Mas eu quero que agora vocês façam o caminho mais difícil também. Não é só E a fazer... mão, né? Que é colocando 10.000 dividido por 1, Isso, pode ser elevado a 1. 10.000 dividido por 1,1,5, 10.000 Elevado a por 1, 1,5 né? ao quadrado, 10.000, 1,5 ao cubo, 5.000 a Dividido quarto, por 1,5 e assim por diante. Pode ser? Pode. Nesse caso, eu acho que a gente pode dividir numa série de 3 pagamentos de 10, uma série de 1, 2, 3, 4, 5 pagamentos de 5 e um único fluxo de caixa de 5 no período 7.
Ó, Ô, professor, mas a partir do quarto tem que ser com carência, né? isso. Vamos fazer aqui, ó. Deixa eu fazer aqui, ó. Qual é o nosso fluxo final? É período 1, período 2, período 3. R$ 10.000. Período 4, período 5. Período 4, 5, 6. 4, 5 e 6. 5.000. Período 7, 10.000. E período 8, 5.000. Ok? Tá. Então, ó, como é que a gente pode destrinchar ou desmembrar este fluxo de caixa em fluxos de caixa menores? Então, a gente vai ter um primeiro fluxo com 3 pagamentos de 10.000, data 0, 1, 2 e 3. Então, o valor presente deste fluxo é 10.000 vezes 1,01,5 elevado a 3 menos 1,01,5 elevado a 3 vezes 0,01,5, já que a gente tem um fluxo de caixa no período final e nenhum prazo de carência. Pronto, legal. Então, temos o PV 1. Esse fluxo a gente vai somar com um segundo fluxo, que eu vou colocar aqui, ó. Período 4, período 5, período 6, período 7 e período 8 de 5.000 e um último fluxo de 5.000 no período 7, que, se a gente somar o primeiro com o segundo com o terceiro, nós vamos chegar no fluxo de caixa final. Deixa eu ver o que me perguntaram aqui. 6.400, pronto, é a resposta. Vamos aqui nela. Daqui a pouquinho chegamos aí, Leandro. Ó, então, eu tenho PV é igual a 5.000 vezes 1,01,5 a taxa, vezes o número de parcelas que a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5 parcelas, elevado a 5. Menos 1, tudo dividido por 1,01,5. Só que agora eu tenho 3 períodos de carência, mais 5 parcelas, culminando em 8, porque é o M mais o N. O nosso M é 3, o nosso N é 5, então isso aqui elevado a 8 vezes 0,01,5. E o nosso terceiro fluxo, que o valor presente é um pagamento único na data 7. Então, um pagamento único de 5.000 na data 7, é isso aqui, dividido por 1,5, isso aqui, descontado 7 períodos ou elevado a 7. Então, tá aí. E
O valor presente deste fluxo de caixa é o PV do fluxo 1 mais o PV do fluxo 2 mais o PV do fluxo 3. Primeiro com uma HP, apenas para a gente fazer isso aqui algebricamente. Então, ó, FCLX, zerei a memória da máquina, 10.000 entra, 1.01,5 entra, 3 elevado, 1 menos, vezes 1.01,5 entra, 3 elevado, divide, 0.01,5 divide, e a gente tem o valor deste conjunto de fluxos, 29.122,00. Fluxo de caixa 2. Eu tenho uma série de 5.000. Então, ó, vou guardar isso aqui numa memória. Não sei se eu vou perder ou não, mas vamos lá. Eu tenho 5.000, entra, 1.01,5 entra, 5 eleva, 1 menos, vezes 1.01,5 entra, 8 eleva, divide, 0.01,5 divide. Esse segundo fluxo, ele é 22.868,62. Então, 22.862,22. E o nosso último fluxo, que é, deixa eu ver se ele está ali, pronto, está ali. O nosso último fluxo, que é 5.000, entra, 1.01,5 entra, 7 eleva, divide, e mais 6.000, não, eu já fiquei com a soma total, né? Poxa. Não, tudo bem, deixa eu fazer aqui, ó. 4.505 4.505 e 13. 13. E aí, Isso. somando PV1, PV2 e PV3, chegamos em 56.495,76. 495,76. Só que eu não quero saber o valor presente dos fluxos, eu quero saber o valor presente líquido do investimento de 50.000 que a gente fez. Então, o VPL vai ser menos 50.000 mais 56, 495,76 ou 6.495,76, tal como o Leandro já tinha calculado. Não é isso, Leandro, que você chegou de resultado? Isso. Beleza. Então, veja, fizemos aqui algebricamente, na marra, com um monte de conta. Usamos a segmentação ou a separação do nosso fluxo em diferentes fluxos, mas poderíamos calcular isso, talvez de uma maneira mais simples, tanto usando o HP, quanto usando uma planilha de Excel. Vamos no primeiro. Usando
as funções financeiras da HP. Então, eu tenho 50.000 de saída, 10, 10 e 10. No 1, 2 e 3. Depois eu tenho 4, 5, 6, 7 e 8, sendo 4, 5 e 6 no valor de 5.000, 7 no valor de 10 e o 8, de novo, no valor de 5. Tá? Para a gente usar a HP, vamos usar as funções financeiras que estão aqui na função azul. Então, fluxo de caixa 0, fluxo de caixa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aí, colocamos um e-mail no I, FNPV, a gente tem o valor presente líquido. Então, F CLX zera a memória. Pronto, zerou a memória da máquina. Está limpinha. 50.000 CHS. Para que o CHS? Para mudar o sinal, porque é saída de caixa. Saída de caixa tem um sinal negativo. G CF0. Armazenamos na memória 0 da nossa calculadora. Aí nós temos o segundo fluxo. 10.000. Não é negativo, então não precisa do CHS. G CFJ. Só que observem o seguinte. O fluxo de 10, ele se repete em sequência 1, 2, 3 vezes. Então, sempre que a gente tiver fluxos se repetindo em sequência, então, o 10.000 que eu acabei de digitar no CF1, ele se repete no período 2 e no período 3. Então, ele se repete 3 vezes. Toda vez que nós tivermos isso, veja que nós temos aqui, embaixo no G, o NJ, ou seja, quantas vezes o último fluxo se repete em sequência. Mas vejam, é importante que seja em sequência. Veja que o 10 ele se repete aqui, mas a sequência foi interrompida por um conjunto de fluxos de 5. Então, eu não posso dizer que são 10 que se repete, 4 que se repetem em sequência. O que se repete em sequência é o 1, o 2 e o 3. Então, eu vou falar 3GNJ. Então, a calculadora já sabe que os 3 fluxos são de 10.000. Ah, professor, e se eu quisesse colocar um por um? Podia? Podia, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. O resultado vai ser exatamente o mesmo. Só que aqui economiza tempo. Vamos lá. Agora, nós temos um fluxo de 5.000 GCFJ, legal. Só que o fluxo de 5, ele se repete no período 4, 5 e 6, ou seja, 3 vezes em sequência. Depois nós temos um fluxo de 10.000 GCFJ e
Por fim, temos um fluxo de 5.000 GCFJ. Então, fazendo este procedimento, colocamos 1,5 na taxa de juros e apertamos a tecla F para chamar a função laranja, seguida de NPV, e a gente vai ter no visor o resultado do nosso valor presente líquido. Legal. Escrevemos todo o procedimento. Vamos agora repeti-lo. Então, F, CLX, zerei todo mundo. 50.000 CHS GCF0. Colocamos aqui o valor do fluxo de caixa na data zero. 10.000 GCFJ, primeiro fluxo. 3 GNJ, já que ele se repete 3 vezes em sequência. 5.000 GCFJ. 3 GNJ, já que esse fluxo de 5.000 se repete 3 vezes em sequência. Depois, 10.000 GCFJ. Por fim, 5.000 GCFJ. Pronto, temos aqui o conjunto com todos os fluxos inseridos na memória da calculadora. 1,5 de taxa, F, NPV, e chegamos 495,76. Legal? Belezinha? Tranquilo, professor. Percebe que a gente tem um ganho quando a gente usa uma calculadora financeira. A gente consegue facilitar e facilitar bem aí a nossa dificuldade matemática. Eu tenho uma dificuldade matemática que é trabalhar com expressões numéricas com potência multiplicado com divisão, soma, enfim. É um procedimento algébrico que talvez alguns enfrentem alguma dificuldade. E outra coisa, para fazer no braço, você vai gastar um tempo aí, né? Então, tudo bem. Se não tiver outro caminho, se você tiver somente com uma calculadora científica, ou até mesmo uma calculadora de 4 operações, não tem como. Você vai ter que lançar a mão da formulação matemática e o desenvolvimento das contas. Agora, se você tiver uma HP, o resultado disso fica muito mais simples ou muito mais rápido. Legal? Beleza. E agora vamos para o melzinho na chupeta. Quem é o melzinho na chupeta? É a planilha de Excel. Ó, menos 50.000 na data zero, 10.000 no 1, 10.000 no 2, 10.000 no 3, 5.000 no 4, 5.000 no 5, 6, 7, 8. 5.000 no 6, 10.000 no 7 e 5.000 no 8. Tá dando errado aqui, ó. Vou dar um F2, porque o meu conjunto estava somente do 2 ao 6. Eu vou estender aqui o meu conjunto para o resto dos elementos e dar um Enter. E
chegamos a um valor errado porque a taxa não é essa. A taxa é 1,5%. Opa! Ficou mais fácil fazer com Excel? Mel na chupeta, mano. Melzinho na chupeta, né? Professor, mostra aí novamente a fórmula. Coloca por gentileza em cima do valor para eu ver a fórmula. Sim. Você usou alguma fórmula aí? Usei o VPL aqui, ó. Ô, Leandro, eu no meu Excel, quando eu botei esse B1 na frente aí, não funcionou não. Eu só coloquei VPL. E Aí você deu o pintou valor- todo mundo? Mas o B1, pô, é porque é a Não, eu a sei, é célula, não pra o valor, somar já é e a direto, célula. tá ligado? Então, mas é a célula que é o B1. Tipo, esse valor B1 podia ser A1, podia ser A2, A3, Isso, A4. exatamente. Só porque Não, é a pô, isso eu célula. sei. B1, pô, é a célula, pô. Poderia ser qualquer um que tivesse. É que quando Beleza? eu usei, eu não Certo, vou usei. tentar aqui, professor. Beleza, então tá aí. É um melzinho na chupeta. Ó. Quer ver? Ó? Se a gente pegasse o VPL, pão, a taxa, pão, e pintar todo mundo, não sei por que razão ele não me dá certo. Ele me traz todo mundo uma data. É claro, se eu capitalizar esse aqui, ó, É porque o senhor usou tomar o menos 50 mil. 1,5%, né, vezes esse, ó, se eu capitalizar um período, esse aqui, e capitalizar, não sei por que razão ele faz isso. Enfim, tá? Então, no Excel, o VPL, eu tenho que fazer a soma, o valor presente de todos os fluxos e subtrair o investimento. Beleza? Melzinho na chupeta. Então, ó, percebem o seguinte, tanto uma planilha de Excel quanto uma calculadora financeira, de fato, ela vai resolver o problema matemático que nós temos com as finanças. Então, prestem atenção numa coisa que talvez seja a mais importante para vocês em relação às finanças ou em relação à matemática financeira. Importante para vocês é saber escrever o fluxo de caixa. Se você souber escrever o fluxo de caixa, tá? Então, o que entra e o que sai em cada momento do meu caixa, se você souber fazer isso, não existe problema difícil em finanças para você. Não existe. Não importa qual seja a operação. Se você consegue escrever o fluxo de caixa desta operação corretamente, o resto o Excel faz, uma planilha, uma planilha de Excel, uma calculadora HP12C, ela vai resolver o seu problema. Ok? Então, qual é a dificuldade que a gente tem? Escrever o fluxo de caixa correto da operação. Legal? E aí, aquilo que eu disse para vocês, fizemos o caminho contrário. Eu tenho um fluxo de caixa complexo e desmembro em fluxos de caixa simples. Quando eu tiver uma operação financeira, não importa a complexidade desta operação. Basta que eu subdivida esta operação em fluxos de caixa simples e faça a somatória de todo mundo. Lembrando, eu só posso somar e subtrair os valores que estão na data 1, os valores que estão na data 2, os valores que estão na data 3. Então, ó, se eu pegar o meu fluxo de caixa
o fluxo de caixa da minha operação, que é composta por esse fluxo de 10, esse conjunto de fluxos de 5 e este último fluxo de 5 aqui. Então, se eu pegar isso aqui e somar, eu tenho 0 do primeiro, 0 do segundo e, desculpa, 10.000 do primeiro, 0 do segundo e 0 do terceiro. Então, eu tenho 10.000 na data 1 no meu fluxo de caixa resultante. Eu tenho 10 do primeiro, 0 do segundo, 0 do terceiro. Então, eu tenho 10 no meu fluxo de caixa resultante. E o terceiro? 10 no terceiro, 0 e 0. 10 no fluxo de caixa 3. Só que a minha operação financeira, ela ainda prevê um segundo conjunto de pagamentos, que é 4.000 ou 5.000 no período 1, no período 4, 5, 6, 7 e 8. Então, vamos lá, vamos somar aqui quem está no 4. É 0 com 5 com 0. Então, é 5. No período 5, é 0, é 5 e é 0. Então, é 5. No período 6, é 0, é 5 e é 0. Então, eu tenho 5.000 no período 6. E no período 7? No período 7 é 0, é 5 e é 5. Então, é 10 no período 7. E quem é o período 8? É 0, é 5 e é 0. Então, é 8. Então, veja, o fluxo de caixa desta minha operação, que é complexa, e aí não importa a complexidade, eu subdividi em 3 fluxos simples. Então, normalmente, a dificuldade que a gente tem com os nossos problemas vão ser esses. Então, eu tenho que segmentar ou separar a minha operação, por mais difícil, por mais complexa que ela pareça, em fluxo simples. E depois somar todo mundo. Prestando atenção, posso somar e subtrair tudo que estiver em uma mesma data. Então, tudo que está na data 1, tudo que dá na data 2, na data 3, na data 4, na data 5, na data 6, na data 7 e na data 8, tal como fizemos. Beleza? Belezinha? Então, com isso, o que a gente faz? A gente escreve o fluxo de caixa correto. Escreveu o fluxo de caixa correto, pronto. Daqui para frente, eu não tenho mais problema financeiro. O meu problema passa a ser puramente matemático. O problema das finanças, ele termina quando a gente escreve o fluxo de caixa da operação. Então, escrevi o fluxo de caixa da operação, eu já tenho a minha, como é que se diz? O meu problema financeiro resolvido. Agora é matemática. E aí, o problema matemático, a calculadora financeira e a planilha de Excel nos ajuda a concluir essa tarefa. Vamos lá. Até agora, o cálculo do valor presente líquido, a gente pode dizer, ele pode ser feito até com uma calculadora de 4 operações. Agora, quando estamos falando na determinação da taxa de juros, e se eu perguntasse assim, qual é a taxa de juros deste fluxo de caixa? Digamos o seguinte, vocês vão fazer um investimento que
Vocês têm um desembolso de 50 mil na data zero. Nos 3 primeiros meses vão receber 5 mil. Nos 4 meses, do 4 ao 6 vão receber, 10 mil. Do 4 ao 6 vão receber 5. No 7º vai receber 10. E no 8º vai receber 5. Qual é a taxa de juros? Alguém sabe me dizer? Quanto esse título paga, ou quanto esta aplicação paga de juros, já que é uma operação ativa? Lembram-se? Operação ativa, saída de caixa no presente, gerando direito de recebimento no futuro. Então, se eu tenho este formato, sai dinheiro para depois entrar dinheiro, é uma operação ativa. Então, quanto rende esta operação ativa? Qual é a taxa de rendimento desta operação ativa? A taxa de rendimento desta operação ativa é aquilo que a gente chamou de taxa interna de retorno na última aula. Lembra-se? Taxa interna de retorno é a taxa de juros que faz o VPL igual a zero. Um dos caminhos é tentativa e erro. Então, vamos fazer aqui, ó. Na HP a gente já tem todas essas informações. Então, se eu tenho uma HP, talvez isso fique fácil, ó. Fazer essa. Vou calcular. Com a taxa zero, o NPV é 10 mil. Ou seja, coloquei 50, 30, com 20, com 30, com 20, 50, com 10, 60, 50 menos 60 menos 50, 10. Então, se a taxa de juros for zero, o meu VPL é 10. E aí a gente vai atribuindo taxa até o ponto em que o VPL for igual a zero. Então, ó, vou colocar 1,5, eu já sei que dá valor positivo. Vou colocar 3. No 3, ele me dá 3 mil e pouquinho. Ainda é positivo. 4, ele me dá 1.300 e alguma coisa. 5, menos 500. Ó. Então, eu sei o seguinte, ó, que eu não sei qual é a taxa interna de retorno, mas o VPL vai ficar em zero entre 4 e 5. Então, como é que você faria isso manualmente? Calcula o VPL com toda essa conta com 4, toda essa conta com o 5. Ficou com um valor positivo e um valor negativo, então a taxa interna é um valor aqui no meio. Ó, alguém já ouviu falar em interpolação? Isso aqui, ó. Interpolação linear. Alguém já ouviu falar nisso aqui? Se não ouviu falar, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Taxa de 4. Eu tenho um VPL positivo. Na taxa de 5%, eu tenho
um VPL negativo. E eu sei o seguinte, que a minha taxa interna de retorno está no meio do caminho. Então, ó, posso fazer uma coisinha que se chama semelhança de triângulos. Pronto, o povo da matemática agora ficou feliz, né? Semelhança de triângulos. Veja que a gente tem dois triângulos. Um triângulo A, B, C e um triângulo C, D e E. Dois triângulos são semelhantes quando tem pelo menos dois ângulos iguais. Aqui nós temos opostos pelo vértice, então esse ângulo é alfa, esse ângulo é alfa, e o ângulo reto. Então, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo CD e E. Quando nós temos dois triângulos semelhantes, eu vou dizer o seguinte: a base do ABC, que é este VPL aqui, dividido pela altura do ABC, que é TIR menos 4, TIR menos 4, isso aqui vai ser igual à base do CDIE, que é esse VPL negativo, dividido por quanto? Dividido por 5 menos a TIR. Então, pronto, basta que eu encontre a base do primeiro, a base do segundo é 514, quanto? 28 ou 29, dividido por 5 menos o TIR. E o outro? E vejam que eu não estou usando o sinal negativo. Então, do meu VPL negativo, eu vou usar ele em módulo. E aí, a outra taxa de desconto que a gente usou foi o 4, é 1.388. Então, 1.388. Não, 338,76. 38,76? 76. Podia ser 77. Isso aqui é TIR menos 4. Ó, vou multiplicar em cruz e vou passar para cá. Aqui, ó. Vou multiplicar em cruz. 5 menos TIR vezes 1.338,76. Isso aqui, ficou ruim, hein? Tentei ali, mas ficou ruim. Vou apagar e vou botar em uma letrinha menor para a gente. Vai. Ainda estou me adaptando ao quadro digital. 5. Opa. Cinco menos o TIR vezes 1.338,76
Isso aqui vai ser igual, vou passar 4 menos o TIR multiplicando 5, 14,29 vezes quem? Vezes TIR menos 4. Agora, ó, vou fazer a distributiva. Vou multiplicar por 5 e vou multiplicar por TIR. Então, 5 vezes 1.338,76 menos 1.338,76 vezes a TIR. Isso aqui igual a quem? Vou fazer a distributiva aqui, ó. 514. Isso aqui é igual a 514,29 vezes a TIR, menos 4 vezes 514, puxar daqui, pagar vocês aqui. E agora sim, pronto. Agora consigo escrever. Isso aqui vezes a TIR menos 4 vezes 514,29. Pronto. Vamos resolver isso aqui agora. Ó. Tudo que tem TIR eu vou passar para um lado. Então, ó, eu tenho 514,29 vezes TIR menos 1.338,76 TIR, passo para o lado contrário, ele vem somando. Então, 1.338,76 vezes TIR. Isso aqui vai ser igual a quanto? A 5 vezes 1.338,76. Então, este valor aqui entra 5 vezes, somado a quanto? A 4 entra 514,29 vezes. Então, tudo isso aqui é igual a 2057,16. 2057,16. Então, agora, ó, vou somar o que tem o TIR do lado de cá. Então, 514,29 entra, 1.338,76 mais. Então, 1.881,76. Está errado, né? Faltou 1,29 aqui. Deixa eu somar ponto 29 aqui. Ponto 29 mais. Ponto 1881,05. Agora sim. 1.882,05, digo. 1.882,05 vezes o TIR é igual a 2.057,16. Passo esse aqui dividindo. TIR é igual a 2.057,16 dividido por 1.882,05.
882,05. Então, o TIR é aproximadamente igual. Veja, se eu quiser diminuir o erro, eu tenho que estreitar o meu intervalo. Mas vou dizer, vou pegar só um valor aproximado. O valor aproximado da minha taxa é 2057,16 dividido por isso aqui, 1882,05. Então, chegamos aqui em 1,0 Professor, 1,1. Sim, tem um erro aí. tem um erro, né? Tem. Sim, Isso, aqui onde é 2057,16 é o valor de 514 multiplicado por 4, não é isso? Ele tem que ser somado a 1.300. Pronto. Isso. Então, muito bem. Ainda bem que você está aí atento, viu, Leandro? Então, ó, cometi um erro ao longo do caminho. Essa soma não é isso aqui, ó. Isso aqui era só um pedaço da minha soma. Vamos fazer a soma correta aqui. Por isso que não estava dando o nosso valor certo aqui. Ó. Deixa eu apagar já ele aqui e ele aqui. Pronto. Então, ó, é 514,29 entra 4 vezes e 1.338,76 entra 5 vezes, né? Mais 8.750, agora sim, 8.750,96. Então, 8.750,96, 8.750,96. Ufa! Dividido por quanto? 1.882,05. Divide 4,64. Agora sim. Muito bem, Leandro. Muito obrigado aí pela colocação. Agora a gente tem aí, ó. Então, a nossa taxa interna de retorno é aproximadamente 4,64. Então, ai, não está querendo mais ir aqui? Pronto, tá aí. 4,64. Então, quem é o 4,64? É a taxa de juros deste fluxo de caixa. Mas isso é difícil demais, professor. Não, não é difícil, é trabalhoso se você não tiver uma calculadora financeira ou se você não tiver uma planilha de Excel na sua frente. Então, você vai ter que calcular o valor presente líquido usando a calculadora de 4 operações, arbitrar ou chutar diferentes taxas, 4, 5, 6, até encontrar um valor positivo e um valor negativo. Na hora que encontrar um valor positivo e um valor negativo, faz a interpolação linear por semelhança de triângulos e, voilá, chegou no seu resultado. Ufa! Se a gente tem uma calculadora HP 12C, a gente não precisaria fazer tudo isso. Uma vez colocado o fluxo, e vamos pegar aqui, ó, 1,5 F NPV. Estou sem o fluxo aqui agora, poxa. Tô. Tudo bem. Vamos recolocá-lo aqui, ó. 50.000 CHS GCF0, 10.000 GCFJ,
3GNJ, 5.000 GCFJ, 3GNJ, 10.000 GCFJ e 5.000 GCFJ. Se a gente descontar a 1,5%, FNPV, chegamos lá nos 6.490. Só que a gente não quer calcular o valor presente líquido, a gente quer a taxa de juros deste fluxo. Veja, a função IRR em laranja, então FIRR, e aí IRR é Intern Rate Return, ou seja, taxa interna de retorno em inglês. Então, aqui, ó, FIRR, ele nos dá a taxa. Então, ó, a nossa taxa, nossa TIR exata é quem? É 4,71%. E o melzinho na chupeta? E o melzinho na chupeta é o planilha de Excel. Na planilha de Excel, ó, vou pegar TIR, taxa interna de retorno. Nesse eu posso bater aqui, ó, igual, volta lá, igual, TIR, escrevo TIR mesmo, ó, TIR, abro parênteses, pinto todo mundo, fecho parênteses, pau, dou Enter, está com poucas casas decimais, vamos acrescentar, e 4,16. Oxe, professor, Excel é a vida. Excel é a vida. Esse Excel é a vida, pronto, acabou. Qual ficou a dificuldade? Escrever o fluxo de caixa. Escreveu o fluxo de caixa, acabou. O problema está resolvido. Por quê? O esforço matemático, a dificuldade matemática, Excel resolve para a gente. Tá Agora, bom? professor, me tira uma dúvida. Sim. Não sei se o senhor já explicou, mas assim, esse VPL e esse TIR, qual a funcionalidade disso na prática? Veja, a gente vai usar muito essa... Ó, quer ver? Ó? Vamos dizer o seguinte, você chegou numa loja qualquer, aí o cara fala assim, ó, esse equipamento, ele é 1.200 à vista ou 12 de 120. Qual é a taxa de juros que ele está te cobrando? Quando você fizer isso, você vai estar calculando, então, ó, a gente tem, e deixa eu escrever aqui, ó, puxar aqui, ó. Então, chegou lá na loja, o vendedor te diz, e esse é um dos exemplos, tá? À vista é 1.200 ou 12 vezes de 120. Qual é o juros que está sendo cobrado nessa operação? Qual é o juros? Para saber isso, basta calcular a taxa interna de retorno. É 1.200, 12 prestações de 120, do 1, 2, ao 12. A taxa de juros aqui é a taxa interna de retorno. Ok? Entendi agora. Então, por exemplo, se você tem o quanto te vende à vista e o quanto te paga, o quanto te vende prestação, você sabe qual é a taxa de juros. Então, uma das aplicações é essa, descobrir a taxa de juros que estão te cobrando numa operação financeira. Então, por exemplo, ó, você chega no banco e o cara fala, ó, você vai
você vai pegar um empréstimo. Aí o cara fala assim, ó, você vai pegar 10 mil reais, só que você tem 100 de taxa de cadastro, e aí você vai me pagar 6 mil em 2 vezes e, sei lá, você recebe aqui um prêmio de 500 reais porque você pagou à vista, ou pagou, enfim, por qualquer coisa. Pronto. Então, o que você tem? O banco ou o cidadão que está te emprestando, ele está te entregando 9.900, aí você vai pagar 6 mil na primeira e vai pagar 5.500 na segunda. Qual é a taxa de juros que esse cidadão está te cobrando? Qual é a taxa de juros desta operação? É a taxa interna de retorno. Beleza? E o conceito do valor presente líquido, ele vai estar associado muito àquilo que a gente vai chamar de investimento de capital. Então, quando você faz um investimento e recebe, sei lá, um conjunto de pagamentos, a gente vai ter o valor presente líquido menos o investimento que eu fiz, mais o fluxo de caixa 1, descontado a taxa, mais o fluxo de caixa 2, descontado a uma segunda taxa ao quadrado, mais e assim por diante. Ok? Quando a gente faz um investimento, então aqui, ó, eu fiz um investimento, então eu fiz uma operação ativa, eu vou tomar uma operação passiva. Então, eu vou receber o dinheiro para realizar aquele investimento. Passiva, com um determinado custo. Então, se eu pegar o valor presente líquido, ele nada mais é do que o meu investimento descontado o custo financeiro dele. E aí, se o valor presente líquido for maior que zero, significa que a taxa interna de retorno é maior que o custo financeiro da operação. E se o valor presente líquido for negativo, significa que a taxa interna de retorno é menor que o custo financeiro da operação. Professor. Então, isso vai estar vinculado à sua decisão de investimento. Quando vale a pena você investir? Quando rende mais do que custa. Não é isso? Vamos lá, pergunta para a gente finalizar aqui, que já estamos no avançado da hora. Certo. Ô, professor, só uma pergunta. O senhor usou esse exemplo de 1.200 na compra à vista e quanto seria de 120, 12 vezes. No caso, essa forma do VPL e TIR é relacionado a juros compostos ou juros simples? Sempre juros compostos. Sempre juros compostos, né? Sempre juros compostos, isso. Tudo isso aqui que a gente está vendo é só juro composto. Beleza? Tranquilo, entendi, professor. Vou usar só o Excel. Excel, ó. Para quem vai ser administrador, Excel na veia. Isso se quiser poupar um bom tempo de trabalho braçal. Beleza? Valeu. Ó, vou fazer aqui agora a nossa chamada, aquela nossa chamada virtual. Vou dar um stop aqui. Vou dar um Alt Print Screen aqui. E colei aqui. Pronto, legal. Tudo bem? Muito bem. Hoje, Jaqueline está aparecendo como Jaqueline. Muito bem vê-la aqui, Jaqueline, não como SP Informática. Muito bem. Seja bem-vinda, Jaqueline. Gosto mais de você com esse nome aí.
né? Legal. Então, estamos aí. Feito. Tchau para vocês. Bom descanso. Até quinta. Valeu, pessoal. Grande abraço aí. Valeu. Até mais. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.